Horas e 6 minutos na Flórida, nos Estados Unidos. Estamos aqui em contato com a CNN Internacional para trazer nesse momento o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, devido à passagem do furacão Milton, que começa nesse momento já a se afastar do estado da Flórida em direção ao oceano. O furacão que tocou o solo na categoria 3 já foi rebaixado e nesse momento está na categoria 1. Vamos a Orlando, já com as informações ao vivo com Patrícia Maldonado, que vai trazer para a gente a situação por lá agora. E o que a gente já consegue apontar de balanço até o momento, né, Patrícia? Sabemos que autoridades só podem falar do tamanho dos estragos depois que o dia amanhecer, depois que o furacão de fato tiver deixado o território da Flórida. Mas até o momento, o que já temos de informações, Patrícia? Bom dia. Oi, Carol, é bem isso que você falou, né? As autoridades estão pegando as informações ainda, a gente não para de receber informações a todo momento, mas a gente ainda está tomando todo esse cuidado para passar as informações corretamente para as pessoas. O que a gente tem de fato até agora, o furacão chegou à costa da Flórida às 8h30 da noite de ontem, depois de tocar o solo em Siesta Key, que é um condado de Sarasota, com ventos de mais de 190 quilômetros por hora, perdão. Há registros, sim, de mortos e de feridos. Ainda não temos números oficiais. As autoridades do condado de San Lucie, que fica a 225 quilômetros de Sarasota, informaram que as mortes teriam acontecido numa comunidade de aposentados. Mas eu repito, não sabemos quantas pessoas morreram, não sabemos se foi apenas nesse lugar ou se a gente tem outros pontos onde tenham acontecido mortes. Aqui em Orlando, o furacão chegou por volta da 1h da manhã com ventos de até 150 quilômetros por hora. Continua ventando e chovendo forte agora. E no momento, né, exatamente nesse momento que eu falo com vocês, a gente está com a luz indo e voltando. A gente ainda não está sem luz totalmente, mas a gente passou a madrugada inteira com a luz indo e voltando. Por volta da 1h30 da manhã, recebemos um alerta do Serviço de Meteorologia no celular, avisando para riscos de inundação repentina. O alerta foi emitido não só para Orlando, mas também para Deltona e Daytona Beach. A previsão é que o furacão Milton permaneça no estado até amanhã, quando ele volta para o Atlântico. Os analistas do mercado preveem aí uns prejuízos em torno de 100 bilhões de dólares ao estado. E lá em Siesta Key, na região de Sarasota, vale a gente registrar, todos os abrigos estão lotados, mais de 10 mil pessoas. Imagina que a região de Siesta Key, principalmente Siesta Key e Sarasota, tem 57 mil habitantes, eles têm 10 mil pessoas já nos abrigos. Essas 10 mil pessoas já levaram 1.700 animais de estimação. Os abrigos estão completamente lotados por lá, Carol. Patrícia Maldonado está em Orlando, ela relata para a gente essa oscilação da energia elétrica por lá. Já há informação de que mais de 3 milhões de moradores do estado da Flórida estão sem energia elétrica. A gente acompanha nesse momento os estragos provocados pela passagem do furacão Milton e a gente traz agora a nossa conexão com a CNN Internacional, trazendo imagens exclusivas aqui na nossa programação. As it stands. A região onde vive mais de 1,5 milhão de pessoas. Em São Petersburg, a chuva teve mais de quase 1 metro de chuva e com ventos fortíssimos de 160 km por hora na área de Venice Beach. Então, o furacão passou muito rapidamente, mas ainda deixa muitas consequências na chamada Treasure Coast, no leste da Flórida. Derek Van Dam, muito obrigado. Nós falaremos com você mais vezes ao longo dessa manhã. Continuamos na nossa cobertura do furacão Milton. Falaremos de um momento perigoso em São Petersburg, em que um guindaste caiu sobre um prédio. O governador Ron DeSantis dará uma coletiva de imprensa também ainda nesta manhã. 15 milhões de americanos que estão em alerta para a chegada desse furacão, que pode ser o mais violento dos últimos 100 anos. Quem ficar vai morrer, um negócio catastrófico, né? E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí.
Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estou começando mais um vídeo aqui nesse canal. Evacuação em massa no estado da Flórida, nos Estados Unidos, por conta do pior furacão dos últimos 100 anos. O furacão Milton é o terceiro furacão que está assolando a população americana nos últimos 3 meses. Em agosto nós tivemos o furacão Debby, em setembro o furacão Helene e agora o pior de todos, o furacão Milton. É o prelúdio de uma agenda climática que poucas pessoas enxergaram. Há uns dias atrás, a população estava simplesmente observando o que estava acontecendo na indústria de Hollywood, falando sobre as abominações do caso de Puff Daddy. Enquanto isso, os líderes globais se reuniam em Nova York para fazer com que algo novo substituísse aquilo que já era velho. A Agenda 2030, que aparentemente estava ficando para trás, foi transformada no Pacto para o Futuro, e um dos principais pontos desse pacto é o controle do clima para que se coloque um único líder global. E as pessoas não enxergaram exatamente isso que eu vou lhe mostrar aqui, para que você abra os seus olhos da mente. Quilômetros e quilômetros de congestionamento. Milhões de moradores da região central da Flórida deixaram tudo para trás para salvar suas vidas diante da chegada de um furacão considerado catastrófico. Mas a viagem não é fácil. Encontrar gasolina nos postos de combustível é quase impossível. Furacão Milton. É curioso, a palavra Milton, derivada do inglês, tem a junção de duas palavras, moinho e cidade. E nós, observando agora o que esse furacão pode fazer ali no estado da Flórida, principalmente nas partes onde ele vai passar por cima, é moer uma cidade. O sistema sempre com as suas mensagens intrincadas. Obviamente, aquela rota, tanto do Golfo do México quanto no estado da Flórida, aquelas regiões próximas ali nos Estados Unidos, é uma rota de furacões. Todos os anos praticamente temos furacões, porém esse ano foi diferente. Nós temos 3 furacões, e dentro desses 3 furacões, nós temos o Milton, que é o pior de todos. Não sabemos se teremos mais algum outro, mas é curioso observar que a potência de cada um deles trouxe mortes, destruição e assolação. Agora os Estados Unidos já está até mesmo preparando estádios de jogos para transformá-los em hospitais. O presidente americano, Joe Biden, pediu para que as pessoas abandonem as áreas de risco. Planos de emergência foram montados. Esse estádio de beisebol em São Petersburgo começou a ser adaptado para receber até 10 mil pessoas. Uma das coisas que a população não consegue enxergar, pelo menos as pessoas que não estão nesse canal aqui, é que o mundo, daqui até o ano 2030, viverá uma das maiores guerras climáticas. Pessoas tentando de todas as formas controlar o clima, pois quem conseguir controlar o clima serão aqueles que controlarão o mundo. E não sou eu que disse isso. Em um vídeo vazado alguns anos atrás, o próprio General Mourão, que já foi vice-presidente do Brasil, dentro de uma loja maçônica, deixou isso muito claro, aquelas pessoas que também controlam a política e a religião. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. O General Mourão, que é um maçom de grau 33, que tem informações privilegiadas por conta dessa sociedade discreta ou sociedade secreta que ele participa, deixou isso muito claro nesse vídeo que foi vazado apenas um trecho. Mas, se nós estivermos com nossos olhos abertos à geopolítica e os acontecimentos atuais no mundo, nós conseguimos entender. Uma grande cortina de fumaça aconteceu nos últimos dias, que foi o escândalo do caso de Puff Daddy. Nós não sabemos nem mesmo se ele exatamente foi a pessoa que foi presa, porque tudo isso simplesmente faz com que pessoas no mundo todo comentem arduosamente sobre um único assunto, enquanto outras coisas nos bastidores ocorrem, como por exemplo, eles, os líderes globais, em Nova York, transformando a Agenda 2030 no Pacto para o Futuro. Eu falei sobre isso aqui no canal, mostrei até mesmo o momento em que Lula teve o seu microfone cortado, pois ele estava falando sobre o fracasso da Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo.
No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. Ele mesmo continua mantendo o seu discurso de que a crise climática é um dos principais fatores para que eles coloquem um único líder global. E esse é o momento deles apertarem o mundo para tudo isso. Nós vimos queimadas não só no Brasil, mas em outros países também, como Portugal. Nós vimos na capa da revista The Economist, que eu analisei há praticamente um ano atrás, sobre o que estava para acontecer nesse ano de 2024, que eles colocaram mensagens subliminares. Por exemplo, países que estavam ali do lado da China teriam calor e fogo. O Brasil é um dos países que está do lado da China. Países que estão do lado dos Estados Unidos, nós temos a imagem de um furacão. Estamos falando exatamente do próprio país americano. Pois essas mensagens e essas coisas que acontecem já estão dentro da alçada daqueles que controlam e governam o mundo. Nós vimos uma bandeira brasileira preta na capa dessa revista The Economist, da mesma forma que vimos nas Olimpíadas. Vimos as queimadas no Brasil e vimos também algo sombrio que ocorreu no Rio Grande do Sul. Coisas que mostram que a situação do clima, não só no Brasil, mas no mundo, está realmente desregulada para que depois algo possa regular. Estamos falando da ordem pelo caos. É assim que eles conseguem colocar seus objetivos em ação e conquistá-los. A ordem pelo caos já é uma estratégia muito bem utilizada há anos, a regra de 3. Eles criam um problema, depois eles trazem a solução para esse problema e a população debilitada vai clamar por isso. Hoje estamos vendo nos Estados Unidos milhões e milhões de pessoas saindo de suas casas, mais uma vez, por conta do terceiro furacão que chega lá. Isso é apenas a ponta de um iceberg de coisas que estão acontecendo no mundo e que eles irão colocar a culpa na situação climática. Para quê? Para que depois esse 13º objetivo, daquela que era conhecida como Agenda 2030, chamada agora de Pacto para o Futuro, que o Brasil está enfiado até a cabeça nisso, possa se cumprir. E esse 13º objetivo, curiosamente, tem o símbolo do olho. Não o olho do furacão, mas sim o olho daqueles que controlam e governam o mundo e que querem se colocar no lugar do Criador. O olho que tudo vê. Onisciente, onipresente e onipotente, assim será esse único líder mundial. Estamos vendo nos Estados Unidos hoje apenas o prelúdio de uma crise climática que já se iniciou na verdade, mas que assolará o mundo cada vez mais em cada região da sua forma. Você acha normal 3 furacões seguidos nos Estados Unidos? Você acha normal ser o pior dos últimos 100 anos ou mais até que o povo americano verá nesse momento? Será completamente diferente do que praticamente todos que estão ali já viram. Eu peço que o Criador os proteja e principalmente abra os olhos da maioria da população. É por isso que eu faço esses vídeos, eu peço que você compartilhe, passe esse vídeo para frente, faça com que mais pessoas comecem a enxergar os planos de uma agenda que vai, de certa forma, abalar o mundo todo, principalmente até o ano de 2030. Volto em breve com mais informações e agradeço por você estar aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.